Então, vamos conversar sobre isso aqui, sobre integrais impróprias. Nós vamos começar a lidar com integrais em cima de intervalos onde a função não é contínua o tempo todo, ou então em cima de intervalos que tem medida infinita, né? Intervalo tipo assim, vai de 1 até infinito, vai de menos infinito até 2. Então, são intervalos que não têm uma medida, a medida do intervalo é infinito. E aí, a gente vai aprender a lidar com isso. O que eu preciso para poder saber trabalhar aqui? Eita, essa câmera tá... Então, moçada, o que eu preciso para lidar bem com isso aqui? Eu preciso do básico, eu preciso saber técnicas de integração, aquelas comuns mesmo. Substituição simples, integração por partes, decomposição em frações parciais. E agora tem um negocinho a mais que vai aparecer aqui, que é um limite. Aí eu preciso do conhecimento que vocês geralmente adquirem lá no primeiro cálculo. Regra de L'Hopital, por exemplo, algumas coisinhas assim básicas, né? Como eu sempre gosto de lembrar vocês, né? Diz que como é que é o nome do rapaz, gente? Chama... Cara, como é que eu posso esquecer o nome de um cara tão importante desse? Rubem Alves. O Rubem Alves disse uma vez um negócio que eu nunca esqueci, eu acho interessantíssimo. Ele falou o seguinte, que o conhecimento é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, se você quer saber assim, se você tem algum conhecimento, então vamos olhar lá para o cálculo 1, lá para as primeiras aulas, ver se, o que a gente conhece realmente de limite. A gente lembra daquele negócio lá? Então, eu vou precisar de algumas coisas, mas não se preocupe que na medida que a gente for precisando, eu vou lembrando vocês, tá bom? E aí, para a gente começar de uma forma bem tranquila, vamos conectar isso aqui com alguma coisa que você possa pensar assim no concreto, né? Embora eu vou falar aqui de pintar uma região que não é limitada, e aí você vai ficar falando assim, bom, mas como é que eu vou fazer assim? Mas isso aí, gente, pensa na sua mente, né? Você vai pensar assim, uma região que não é limitada. Primeira coisa, o que eu entendo por região limitada? Uma região limitada é qualquer região que você consegue colocar ela dentro de um disco. Então, se você conseguir, por maior que seja o raio, você conseguiu um raio bem grandão, onde a região está toda ali dentro, então essa região é chamada de região limitada. Nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, eu proponho a vocês que a gente pense nesse problema aqui. Ó. Nós trabalhamos até agora com situações assim, ó, onde eu queria calcular uma área, mas eu tinha um valor mínimo e um valor máximo aqui para o X, né? Então eu tinha uma região. A região era limitada, ou seja, eu conseguia colocar ela dentro de um disco. Só que aqui agora, a única coisa que eu falei aqui foi que o x é maior ou igual a zero. A única coisa que eu falei foi que o x é maior ou igual a zero. Então isso aqui vai assim, ó, vai descer aqui e não para nunca mais. E eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu quero tentar responder é, eu consigo pintar essa região? Se você for falar assim do ponto de vista físico, você vai falar, pô, mas aí... Como é que eu vou lá no x igual a 1000, eu vou ter uma distância assim que é menor do que um fio de cabelo. Como é que eu vou conseguir fazer essa pintura? Não, mas não é assim, é só mentalmente. Você vai pensar assim. Pensa na quantidade de tinta que eu usaria, vamos colocar assim, né? Que eu usaria para pintar essa região. Eu quero saber se eu preciso de muita tinta ou de pouca tinta. É isso que eu quero saber. A quantidade de tinta que eu vou utilizar para pintar essa região aqui, ela está ligada ao quê? Não, mas essa daí. Ela está ligada... Como é que eu faço para saber assim, quanto que eu vou usar de tinta para pintar essa parede aqui? Está ligado à área. Se a área é grande, eu uso muita tinta. Se a área é pequenininha, eu uso pouca tinta. Então, a pergunta que eu vou tentar responder aqui, para responder essa pergunta aqui por tabela qual é a área dessa região? Porque se essa área for pequenininha, eu falo, vou gastar pouquinha tinta. Se a área for grandona, eu vou gastar muita tinta. Se a área for infinita, eu vou
falo assim, não tem tinta, não tem quantidade de tinta que vai fazer com que eu consiga pintar essa região aqui. Por exemplo, se o oceano virar tinta, eu não consigo pintar, eu não conseguiria, né? Eu tenho que calcular ainda, pintar essa região se a área for infinita. Então pensa bem, olha só. Como é que eu vou descobrir qual é a área dessa região? Eu só sei calcular integral quando você tem um ponto de início e um ponto de fim. Aquilo que nós aprendemos anteriormente lá do Teorema Fundamental do Cálculo, eu não sei se vocês se lembram, porque geralmente a gente coloca essas hipóteses nos teoremas, mas pouca gente para olhar elas. Lá quando nós falamos sobre Teorema Fundamental do Cálculo, nós falamos assim, ó, eu tenho aqui uma integral de A até B de f de x dx. Aí tinha uma condição. Essa função aqui, por exemplo, ó, era contínua neste intervalo AB. Era um intervalo fechado, começa em A, termina em B. Essa função contínua no intervalo AB, para você calcular essa integral aqui, que é o limite de uma soma, não sei se vocês estão lembrados daqueles retângulozinhos que a gente vai adicionando a área deles, quando a função é positiva, né? Mas a gente consegue encontrar o valor daquele limite assim, né? Fzão de B menos Fzão de A, onde Fzão é a primitiva da função f pequena, dessa que está aqui. Bom, mas isso aqui é para um intervalo finito, com começo e fim. E aqui eu não tenho isso. Eu tenho que começa aqui no zero, eu só tenho isso aqui, ó, x maior ou igual a zero. Começa aqui no zero e vai para frente e não acaba nunca mais. Então eu preciso conectar isso aqui ao que eu já conheço. E eu preciso usar aqui a ideia de um limite para poder fazer isso. E como é que nós vamos fazer? Para poder fazer essa conexão. Como é que eu posso escrever isso? Eu posso fazer mais uma linha aqui. Seria assim, minha gente, ó. Eu faria assim. Vamos fixar um ponto aqui de parada. Eu vou fixar aqui esse ponto de parada e vou chamar esse ponto de parada aqui de lambda. Tá bom? Aí quando eu fixo esse ponto de parada, eu fico olhando só para essa região aqui. E eu poderia pensar assim, bom, eu vou calcular essa área da região. Essa região aqui até chegar no lambda. Só que esse lambda não será um número fixo, não vai ser 3, 5, 7. Esse lambda, ele será, na verdade, genérico, aberto, né? Então eu vou encontrar essa área aqui, ó. E essa será uma área escrita em função do lambda. Aí a área escrita em função do lambda vai ser integral de 0 até chegar em lambda dessa função aqui, né? Do e elevado a menos x dx. Então essa integral aqui, quando você fixa o lambda aqui, você vai de 0 até lambda, isso a gente conhece, eu tenho isso aqui. Essa tecnologia, entre aspas, aqui, para resolver, achar essa área pintada de azul com preto aqui, eu tenho. Então eu vou pegar aqui e vou calcular essa área em função do lambda, que é a integral de 0 até lambda de e elevado a menos x dx. Essa aqui tudo bem, eu conheço. Aí eu venho cá calcular, a integral de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, variando de 0 até lambda. Aí o que eu vou fazer? Então, eu tenho que, pelo teorema fundamental do cálculo, esse aqui, ó, agora vale, né? Porque eu estou em intervalo fechado, começa no 0 e termina no lambda. Aí eu vou trocar por lambda ali, vai ficar assim, ó, menos e elevado a menos lambda, menos e elevado a menos 0. Ou seja, vai ficar assim, ó, esse menos com menos dá mais, e elevado a 0 dá 1, vai ficar assim, ó, 1 menos e elevado a menos lambda. Então veja, isso que você acabou de encontrar aqui é a área em função do lambda. Se o lambda for 100, então é 1 menos e elevado a menos 100. Se o lambda for 500, é 1 menos e elevado a menos 500. Verifica como é que você conseguiu calcular a área em função do lambda. E agora, o que é a ideia? Qual que é a sacada aqui? A ideia para eu conseguir achar essa área aqui todinha, né? É fazer o que com esse lambda? Descobrir o que acontece com esse A de lambda quando você mandar esse lambda para mais infinito. E é aí onde entra o limite. O que eu vou chamar aqui, na verdade, de integral de 0 até infinito, dessa função ali e elevado a menos x,
que na verdade eu posso expandir essa ideia aqui para uma função f de x qualquer. Eu preciso que essa função f de x seja uma função contínua do zero para frente, nesse caso aqui. Então isso aqui, na verdade, a integral de zero até infinito, isso aqui na verdade, o que eu vou entender é isso aqui, ó, integral de zero até lambda de e elevado a menos x dx. Aí esse integral a integral de zero até lambda de e elevado a menos x dx vai me dar esse a de lambda, é a área debaixo da região até lambda. E aí depois que eu fizer isso, eu vou calcular aqui o limite quando você manda o lambda para infinito. Então essa expressão, essa integral aqui já foi calculada, então vamos ficar assim, ó, com o limite quando o lambda tende a infinito, isso aqui dá isso aqui, né? 1 menos e elevado a menos lambda. Então eu calcular a integral de zero até infinito é igual a calcular o limite dessa integral aqui de zero até lambda. E eu pergunto a você, para onde que vai e elevado a menos lambda se você aumentar o tamanho do lambda? Por isso que é importante, às vezes, você ter na sua cabeça o gráfico de algumas funções, para você saber essas tendências. Por exemplo, e elevado a menos x. Isso aí, como é que é o gráfico de e elevado a menos x? O gráfico de e elevado a menos x é uma coisa mais ou menos assim, ó. Na medida que você vai andando para a direita, ele vai descendo, 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 e ele vai tender a zero. O e elevado a menos x, ele tende a zero se o x tende a infinito. Aqui você não tem x, você tem lambda, mas é o lambda aqui que é a variável. Se você gostar do x, você coloca assim, ó, 1 menos e elevado a menos x, quando o x tende a infinito. Quando você tem o lambda tendendo a infinito, essa parte aqui, ela tende a zero. A exponencial, ela tende a zero. Quando você manda o x para infinito, o e elevado a menos x tende a zero. Então, esse limite aqui dá 1. Quer dizer, então, que se você olhar para esse problema aqui, a área dessa região aqui sob a curva, no primeiro quadrante aqui, ela tem uma unidade de área. Uma unidade de área. Então, ela é finita. Se eu lhe perguntar assim, qual a quantidade de tinta que você utiliza para pintar essa região? Você vai dizer assim, olha, a quantidade de tinta que você usa para pintar a região é a mesma quantidade de tinta que você usa para pintar uma unidade de área. Uma unidade de área é um quadradinho com de 1 por 1. Então a mesma quantidade de tinta que eu uso para pintar esse quadradinho, eu uso para pintar isso aqui. É lógico que o quadradinho aqui, ó, veja bem, nós estamos aqui em escala diferente, né? Se você for olhar aqui para o quadradinho do quadro, eu usei 3 quadradinhos aqui para chegar aqui, e esse aqui é o número 1. Né? Então, se eu for fazer um desenho mais ou menos fiel aqui, o meu quadradinho seria esse, ó. Seria um quadradinho de 3, né? Ó, aqui tem 1, 2... Vamos ver aqui. Seria aqui 1, 2... Seria mais ou menos assim, ó. A quantidade de tinta que eu vou utilizar para pintar essa região aqui é a mesma quantidade de tinta que eu utilizo para pintar esse quadrado aqui. Então a quantidade é uma quantidade finita. A área é uma área finita. Embora a região seja uma região não limitada. Eu não consigo colocar isso aqui dentro de um disco. Por maior que seja, ó, fica aqui um alfinete no zero aqui, vai aumentando o raio do disco. Por maior que seja o seu raio, em algum momento você vai sair. Você vai sair desse disco. Então essa região aqui não é uma região limitada, ok? Entendeu esse cálculo dessa área aí? Então esse é o nosso primeiro contato com integrais impróprias. Foi você perceber que eu posso calcular, por exemplo, uma área de uma região não limitada. Então lembre-se que isso está no contexto que nós estamos estudando. Então continua precisando saber calcular área, continua precisando saber calcular volume de sólido de revolução, por disco, por casca, tudo continua precisando. A gente vai agregando coisas aqui, né?